Fala galera, aqui é o Jester e faz muito tempo que eu não falo essas palavras em voz alta. Eu tô começando esse vídeo desse jeito meio diferente, fazendo uma intro e também falando de outro nome aqui, porque foi essa exata mesma frase que eu usei há 10 anos atrás, nesse mesmo dia, quando eu criei o meu canal e eu lancei o meu primeiro vídeo nele. E como eu acho que 10 anos é um tempo considerável, eu achei interessante gravar um vídeo falando um pouco sobre a história desse canal aqui e comentar um pouco das memórias, tanto dessa época quanto do que aconteceu desde então. Eu queria começar falando aqui que, apesar do canal ter realmente sido criado em 2014, a minha história com ele e com algum certo jogo em específico veio de um pouco antes, de alguns anos antes. Foi no Natal de 2011 que eu ganhei o meu primeiro videogame de todos, que foi um Xbox 360, e foi a primeira vez que eu comecei a jogar de verdade, porque até então eu só tinha visto gente jogar no YouTube, ou visto amigos meus que já tinham um console, ou então jogavam no computador, e finalmente eu ia ter uma estação só pra mim, pra eu conseguir jogar. Eu segui jogando algumas demos, ou jogando meu Kinect, por algum tempo, até o Dia das Crianças de 2012, foi quando meu pai me deu uma primeira cópia de Minecraft. Que eu lembro até hoje que ele quis fazer um esquema de surpresa. Ele colocou a caixinha do jogo no chão, perto da minha cama, para que na hora que eu acordasse eu desse um chutinho nela e eu descobrisse a surpresa ali. Mas acabou que nem deu certo porque eu tava deitado na cama, eu abri os olhos, eu olhei pro chão e vi que a caixinha tava ali. Mas de qualquer forma, fiquei maluco quando eu descobri. Eu fui saindo correndo pra sala, abracei ele, falei obrigado. E sem tomar café nem nada, eu já coloquei o disco no Xbox e comecei a jogar a manhã inteira. Criei meu primeiro mundo, coloquei uma skin e naquela hora eu me apaixonei pelo jogo, de cara. Eu só tinha visto alguns youtubers jogarem na internet, como o Venom Extreme e o Feromonas. Eu gostava da ideia de ser um youtuber de Minecraft. E, bom, meses depois de jogar o jogo pela primeira vez, eu tinha interesse também em fazer parte dessa comunidade, né? Assim como várias crianças da minha geração, queria fazer parte daquilo, eu queria ser um youtuber de Minecraft. E eu fiquei com essa ideia na cabeça, falei com os meus pais, e obviamente eles não deixaram de primeiro momento, porque eu era muito novinho, eu era muito pequenininho, e né, não era legal esse tipo de exposição assim. Mas eles diziam que depois de um tempo a gente podia fazer alguma coisa assim. Então eu esperei até que no começo de 2014, nessa data que eu comentei com vocês, a gente criou o meu e-mail, criou um canal no YouTube, eu já gravei naquela mesma manhã ou tarde o primeiro vídeo e a gente lançou ele, enfim. O primeiro nome que eu tinha pensado pro canal, porque eu tinha uma skin de bobo da corte no Minecraft, que chamava Jester, né? E como eu queria que o meu canal fosse alguma coisa com jogos, eu pensei no primeiro nome de Jester Gamer. Só que acabou que eu não pude usar ele porque alguém já estava usando esse domínio no e-mail e eu tinha que pensar em outra coisa. Mantendo a mesma ideia, só organizando um pouquinho melhor as palavras, eu cheguei no nome Player Jester. E eu achei que ficou sonoro, eu achei que ficou legal, eu gostei da ideia desse ser meu nick. Acabou que o nome do canal então ficou como Player Jester. Como ideia para gravar esse meu primeiro vídeo, eu pensei em pegar o primeiro mundo que eu tinha criado. O nome desse primeiro mundo era Sempre 234, tanto uma referência ao youtuber antigo de Clube Penguin, que também era um jogo que eu gostava bastante na época, mas também porque eu tinha na minha cabeça de que esse mundo ia durar para sempre, porque ele era o meu primeiro, porque tinha várias construções nele, enfim. A gente pegou um tripé que a gente tinha aqui em casa, pegou uma câmera digital antiga dos meus pais, que era uma Cybershot da Sony, a gente montou ali no tripé, focou na TV de casa, demos o play, eu comecei a jogar e eu comecei a comentar. A ideia do vídeo era que eu partisse da minha base, onde eu tinha construído no criativo, deixe isso bem claro. Eu fosse passeando ali pelo mundo, mostrando as minhas construções, chegasse enfim ao portal para entrar nele e explorar o Nether para encontrar alguma fortaleza e tomar para mim. Essa da ideia do vídeo. Aconteceu que a execução não ficou tão boa, porque eu tinha pegado
poucos itens no criativo, e quando eu cheguei ali eu não tinha bloco suficiente, não tinha ferramenta pra conseguir atravessar o Nether, acabou que eu cheguei lá e não fiz grande coisa, encerrei por ali mesmo. Mas então foi isso, eu finalmente tinha gravado meu primeiro vídeo, a gente lançou no canal, eu tinha achado uma thumbnail de um portal do Nether, uma screenshot do jogo, né, com o portal do Nether. Eu lembro que o título do vídeo era alguma coisa do tipo Visita ao Nether, ou sei lá. Esse vídeo que eu tô tocando agora de fundo, ele infelizmente não é a gravação original, ele é só um vídeo um pouco mais recente, de uns 2 anos depois. Infelizmente o vídeo original já foi deletado há muito tempo, tanto no YouTube quanto da minha câmera, mas eu tô exibindo essa versão um pouco mais nova aí porque a essência ainda tá muito bem representada aqui. Essa coisa de gravar com a câmera em frente à TV, sem microfone, sem nada, ainda encapsula bem o sentimento daquele vídeo antigo. Lembrando, é claro, que esse mundo que eu tô jogando não é também o meu primeiro mundo, que infelizmente eu deletei por algum motivo, acho que era falta de armazenamento ou qualquer coisa do tipo. E como eu não sabia como armazenar em outro lugar, eu acabei perdendo ele. O que eu queria comentar aqui também era sobre as principais construções que eu tinha nesse mundo. E tentar ilustrar pra vocês, embora não tenha print, não tenha nada, eu quero comentar, porque eu lembro até hoje, é uma memória muito vívida que eu tenho comigo. A primeira construção de todas que eu fiz no Mine, se eu posso dizer assim, foi uma torre feita de pedras do End. Lá no topo tinha uma cerca e um bloco de lã vermelho, e nele tinha uma placa de madeira escrito Torre SP. E toda essa construção eu fiz inspirado naquela construção na tela de loading do Xbox 360 para esse jogo, que nela tinha uma torre, tinha uns personagens ali em cima, e eu queria imitar aquilo, eu tinha achado legal, queria imitar aquilo de alguma forma, e eu acabei fazendo isso. Era uma versão bem mais tosca, não se enganem, mas eu achava que estava bem legal, pelo menos. A segunda maior coisa que eu lembro de ter feito nesse mundo era uma torre de arenito, ainda um pouco querendo imitar aquela torre da tela de loading, enfim, mas agora tinha outra ideia. Para essa torre eu lembro que eu fiz 3 andares para ela, alguns com cama, outros com um caldeirão e água, enfim. E aí chegava lá em cima, ela tinha tipo só um blocão de tijolo de pedra, ela todo revestido ali, e quando você chegava em cima tinham alguns item frames com algumas armaduras ali, meio que imitando um armário, e 2 portas de madeira depois, que levavam para um caminho feito de blocos de ferro, diamante e ouro, que levava a minha terceira construção desse mundo. Esses blocos faziam um caminho que levava para uma certa ilhinha, uma ilhota flutuante, com uma casa de madeira lá, toda revestida por arbustos, enfim, que eu queria imitar um mundo que eu tinha visto no canal do Aldradzito, que também era um youtuber de Minecraft que eu acompanhava nessa época. Ele gravava mods, né? Enfim, o canal dele também não tá mais disponível, não tá mais no ar, e tampouco tem print dele para eu poder mostrar. Mas a ideia era essa, de uma ilha flutuante com uma casinha de madeira e um espaço ali para gravar, né? Guiado por esses caminhos de blocos preciosos. Lá na parte de baixo dessa ilha onde ficavam essas torres, eu tentei fazer uma ponte vermelha com um chão de argila, porque eu achava que parecia com concreto. E eu fiz essas hastes vermelhas da torre com lã, tentando imitar também uma construção que eu tinha visto na capa do jogo do Xbox 360, que ficava no verso da caixa e mostrava ali uma parte que era do mundo do tutorial do Xbox 360, com uma construção de fundo dessa ponte, e eu queria imitar também. Eu gostava muito de fazer isso, eu gostava de imitar construções que eu achava legais pra ter pra mim, pra eu conseguir jogar no mundo ali. E eu lembro que nessa ponte também eu tinha feito uma estátua 2D do Steve. Eu tinha feito ela com uma calça de lápis lazuli, eu tinha feito a camiseta dele com blocos de diamante, eu tinha feito a pele dele com a madeira de oak, a madeira de carvalho na época, porque não tinha um bloco que ficasse mais parecido com a cor da pele do Steve. E ele tava segurando uma picareta também, ou a picareta tava no chão, eu não me lembro direito agora, mas tinha blocos de diamante também, blocos de madeira ali, fazendo meio que uma pixel art, só que bem mais rústica. E eu lembro que era essa ponte que conectava essa ilha pequena onde estavam as torres com um continente ali, um bloco de terra muito grande ali, com uma jungle.
né? Eu não tinha feito construção na jungle, mas eu lembro que eu gostava muito desse bioma. E eu seguindo um pouquinho adiante, você se deparava com uma planície normal ali, com os blocos de grama, né, mais plano, enfim. E também tinham várias construções lá. Eu não lembro direito com os detalhes, mas tinham umas casinhas lá que tinha uma vila. Foi a primeira vila que eu descobri no Minecraft, ficava nessa parte da planície. Eu tinha construído um negócio parecido com um planetário ali. Eu tinha construído um finho Jake gigantes, meio toscos, eu imagino, né, do jeito que eu construía naquela idade. Tinha construído um robô gigante, tinha feito um cenário de uma série de Minecraft que eu acompanhava na época, enfim. Mas era lá que estava encontrado o portal também. E bom, do que eu consigo me lembrar, esse era o Sempre 234, na sua totalidade. Esse foi um dos poucos vídeos de jogo que eu realmente gravei no canal nessa época em que eu estava mais fissurado pela coisa dos jogos. Porque eu comecei a desenvolver um interesse maior por fazer animações. E eu lancei, a minha primeira animação foi um stop motion de Lego. E a partir dessa época eu foquei muito em animação nesse canal, tanto que se tornou uma das minhas principais vocações quando eu era menor. Eu queria ser um animador autêntico, fazer uma coisa em 2D, eu gostava de fazer stop motion. Eu até cheguei a me aventurar por 3D e acho que foi a maior época do meu canal aqui. Mesmo que eu nunca tivesse atingido nenhum número de visualizações grande, qualquer coisa assim, eu gostava de fazer isso pra mim, eu gostava de estudar sobre essas coisas. Até certa hora que eu parei, eu simplesmente parei. Eu não tinha mais um compromisso de gravar, não gostava tanto de gravar assim. Lógico, né, as animações eram uma coisa super grande pra fazer na época, era super complicado de colocar os bonequinhos em esquema, ou então desenhar à mão. E era uma coisa que tomava muito tempo, eu não tinha um estudo de verdade sobre aquilo. Eu acabei deixando pra trás isso. E deixei o canal inativo por algum tempo. Eu só comecei a usar ele com o intuito de gravar algumas coisas privadas, algumas coisas pra escola, que fosse. Até que eu voltei em 2021 sem nenhum compromisso. Eu privei todos esses vídeos antigos. Eu ainda tenho acesso a eles, mas eles estão privados. E foi quando eu voltei. O primeiro vídeo do meu canal em muito tempo foi de novo um de Minecraft. Dessa vez eu gravei com o Soraio, um amigo que eu tenho de uma época desde muito antes do meu primeiro vídeo. Gravei esse vídeo sem nenhuma pretensão. Acho que fosse só divertido voltar a editar, a jogar Minecraft, enfim. Passado um tempinho, no ano passado, eu voltei a gravar também de novo com ele. A gente gravou o Portal, esses 2 vídeos, a gente gravou Terraria, e a gente também tá vendo de gravar outras coisas por aí. E de repente gravar de novo se tornou um hobby legal na minha vida. Eu gosto de editar, eu voltei a gostar de jogar. Por muito tempo eu fiquei sem jogar nada, mas eu finalmente botei as minhas mãos de novo na Steam, comprei jogos novos. Eu tô passando mais tempo tentando voltar a jogar, porque é um hobby que eu gostava há muito tempo, e tem me feito bem. E essa é mais ou menos a história do meu canal numa casca de nós. Não é nada glorioso, não é nada grandioso, mas é uma coisa que me acompanhou durante 10 anos. E por mais que esses 10 anos não tenham sido lá muito agitados pra mim aqui no YouTube, não, de novo, como eu disse, nunca esperei atingir nenhum grande número de visualizações nem nada, esse canal é mais uma coisa pra mim e pros meus amigos, pra gente conversar, pra gente se divertir, mas mesmo não sendo algo grandioso, com certeza os últimos 10 anos foram. Nesses últimos 10 anos, eu mudei de escola 2 vezes, eu conheci muita gente, me afastei de muita gente. Como vocês podem ver, a minha vocação mudou várias vezes. No comecinho eu queria ser um youtuber de Minecraft, depois eu passei a querer ser um animador. Em uma época em que eu já não postava mais nada, eu queria ser um ilustrador, sempre gostei muito de desenhar. Depois eu quis ser programador de jogos, desenvolvedor de jogos. Fiz uma ponte disso especificamente com a programação, depois eu passei a me interessar pelas ciências naturais, e aqui eu tô hoje. Ainda é um pouquinho difícil de acreditar que eu comecei esse canal quando eu tava no 3º ano da escolinha. E hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô há apenas algumas semanas de começar a minha faculdade. E eu acho que, concluindo aqui, respondendo à pergunta do título sobre o que significam 10 anos, é uma resposta pessoal minha, uma resposta puramente pessoal minha. Mas pra mim, 10 anos é a minha vida inteira. Foi desde o momento em que eu comecei a desenvolver gostos, em que eu comecei a pensar em futuro, mesmo sendo uma criança muito pequena na época.
E esses 10 anos foram todo o trajeto que eu percorri até me tornar mais próximo de quem eu realmente sou, de quem realmente eu acho que eu sou. E eu acho interessante como esse canal ele me acompanhou durante todo esse tempo, mesmo que indiretamente em algumas horas ou diretamente. Um detalhe que eu queria comentar é que esse vídeo que está passando agora de fundo é um mundo recriado em 2019, que eu dei o mesmo nome, de Sempre 234, e eu comecei a rejogar Minecraft nessa época também, e quis fazer mais ou menos uma paródia do mundo anterior, do mundo mais antigo, para ter um pouco da nostalgia de jogar no mundo com esse nome, de tentar ir lembrando das coisas que eu tinha construído. E eu acho que com isso eu gostaria de finalizar esse vídeo dizendo que o mundo original, Sempre 234, de fato não durou para sempre, como eu previa, mas essa memória que eu tenho com ele, por sua vez, com certeza vai durar para sempre na minha cabeça, porque ela foi o começo de uma trajetória da minha vida, que quando eu pensar sobre isso, pensar sobre esses 10 anos que se passaram e de tudo que aconteceu, de certa forma, eu quero muito que o Verde de 2024 possa dar orgulho para aquele Player Jester de 2014. Eu dedico esse vídeo ao Player Jester de 2014. E se você estiver assistindo isso de algum lugar, aproveita os 10 anos à frente, sem arrependimentos, carinha.